Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora em que você está assistindo essa aula. Meu nome é Eduardo Ferreira, professor de Processo Civil 2 da Faculdade Pro Minas em Montes Claros, Minas Gerais. Hoje estou aqui pelo Hangouts Meets com meus queridos amigos, futuros colegas presentes aqui, meus alunos do quinto período do curso de Direito da Faculdade Pro Minas. Estamos nos encontrando de forma remota por conta da pandemia do coronavírus, que tem nos impedido de fazer os encontros pessoalmente, mas nem momento algum vai nos impedir de caminhar no que diz respeito ao conteúdo. Hoje falarei com meus amigos aqui sobre algo muito relevante no processo civil. Verdadeiramente uma reanálise do que fizemos ainda na época das aulas presenciais, quando falamos sobre citação. E hoje nós vamos abordar, trazendo aspectos de extrema relevância sobre esta questão que envolve o processo civil como um todo. Comunico a todos, como havia anteriormente avisado, que o nosso encontro está sendo inteiramente gravado. Posteriormente, eu vou estar disponibilizando para vocês lá no meu canal do YouTube e no Pincel Atômico. Comunico também que hoje, excepcionalmente, eu não consegui acessar o Pincel Atômico agora para conseguir estar presencialmente ao vivo lá também, como tínhamos feito nos outros encontros. Então, por alguma limitação, não sei bem qual seja, no que diz respeito à questão da internet ou do provedor, alguma coisa nesse sentido, eu não vou estar hoje presencialmente ao vivo lá no Pincel Atômico, tá bom? No mais, agradeço a todos que estão aqui presentes. Hoje nós vamos caminhar nesse conteúdo, inclusive, especialmente para os meus alunos da ProMinas, nós vamos fazer uma abordagem de temas relevantes hoje, aqui no dia 4 de maio de 2020, 19h05, iniciamos a gravação, agora às 19h07. Vamos fazer uma pontuação sobre uma importante situação que norteia o processo civil como um todo. E por que isso, Eduardo? Esse encontro nós tivemos ainda pessoalmente. Só que semana que vem, como vocês, meus alunos da Prominas, já estão avisados, nós teremos uma prova. E já para vocês os conteúdos que devem ser analisados com maior cautela. Desde o nosso primeiro encontro até mais ou menos espécies de defesa. Do começo do nosso encontro, onde falamos sobre processo civil como um todo, petição inicial, pedido, citação, a questão de impedimento e suspeição, questão de audiência de conciliação e mediação, e iniciando a parte de respostas do réu, esse é o conteúdo que norteia a nossa avaliação que ocorrerá semana que vem, tá bom? Não precisa se preocupar com outros conteúdos que nós já vimos, como teoria da prova, aprofundamento no que diz respeito, por exemplo, à reconvenção, entre outras questões, que são matérias que vão ser cobradas posteriormente na outra avaliação que vamos ter, tá bom? Esse nosso encontro de hoje, segunda-feira, dia 4 de maio de 2020, nós vamos abordar a citação como um todo, e no próximo encontro eu quero falar com vocês na quinta-feira, abordando importantes situações que envolvem a petição inicial, o pedido, entre outras questões, para vocês chegarem detonando lá no que diz respeito ao nosso encontro na semana que vem, para fazer a avaliação, tá bom? No mais, comunico também a todos que desde hoje, na parte da manhã, já está disponibilizado para vocês o material complementar com a letra da lei do Código de Processo Civil, que envolve esse conteúdo para vocês terem, acompanharem, seguirem e aprofundarem na caminhada no que diz respeito à nossa análise, tá bom? Maravilha, então. Vamos começar falando de citação e eu quero ver o que vocês estão lembrando deste conteúdo, meus amigos. Primeiramente, o que é citação? Me falem aí no chat, ou falem por microfone, eu quero a participação, porque verdadeiramente eu quero fazer hoje uma aula mais que a gente tem um bate-papo para a gente fazer pontuações, tirar dúvidas sobre esse conteúdo, que é de extrema valia, não só para a prova, mas para a vida acadêmica e, posteriormente, vida prática como jurista. O que é citação? Me falem aí.
para ver se os senhores estão lembrando. O que é? Me lembrem o que é citação. Maravilha. Vocês estão se mantendo no silêncio constitucionalmente garantido. Parabéns. Maravilha, então. Vamos lá, então, começar a falar de citação, falando do artigo 238 lá do CPC. Professor, então a prova será desde o início da petição até a resposta do réu, reconvenção e revelia? Vai ser desde o começo em que falamos de petição inicial, Jamil, e vamos parar, se não me engano, eu parei em respostas do réu. Acredito que nem aprofundamos em revelia, entre outras questões, só mesmo aquela parte inicial, tá bom? E vai ser lá de petição inicial até esse conteúdo. Aí tem a questão de impedimento, suspensão, audiência de conciliação e mediação, pedido, aquela questão dos pedidos como um todo, a questão da petição inicial, despacho da petição inicial, aquela matéria que nós já havíamos visto, tá bom? Maravilha, então. Agora, a Fernanda aqui, Verônica, fala para a gente o que é citação. Brilhantemente fala que é o ato de chamar o réu para o processo. Claro e objetivo. Citação é realmente aquela questão que vai ser utilizada no processo civil para realizar a comunicação ao réu, ao executado, sobre a existência de um processo, tá bom? É isso que está, por exemplo, lá no artigo 238 do CPC, 238, que já está aí para vocês na tela. O que fala lá no 238? A citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado, o interessado, para integrar a relação processual. Então, na verdade, a citação ela serve para dar conhecimento da existência do processo. Nesse ponto, inclusive, ressaltei aquela época, quando tivemos aula presencial, e ressalta agora, neste momento, a diferença entre citação e intimação. Qual a grande diferença? A citação, como regra, só se faz do réu, do executado, do interessado, e, como regra, citação só se ocorre uma vez para cada réu, para cada interessado, para cada executado, ao longo do processo. Após isso, as outras questões que envolvem comunicação para as partes não se chama citação, mas aqui no processo civil terá o nome de intimação. Então, para a gente deixar claro, citação é quando a gente está lá no começo, recebeu a petição inicial, está tudo certinho, o juiz, ao despachar a petição inicial, ele entendeu que minimamente está lá presente os requisitos necessários para iniciar a jornada, iniciar a caminhada no que diz respeito ao aprofundamento da análise daquele caso que foi levado ao Poder Judiciário. Nessa situação, a citação ela ocorre uma vez para dar esse conhecimento ao réu, ao executado, ao interessado. Tá bom, meus amigos? Maravilha, então. Um ponto importante que deve ser ressaltado é que a citação ela não é um pressuposto de existência do processo. Isso é muito importante. A citação, ela não é um pressuposto de existência do processo, mas sim, ela é um pressuposto de validade do processo. Tranquilo? Preste atenção. Isso é diferente? Sim ou não? Sim. E coloca aí para vocês o artigo 239 do CPC, já está aí no chat, que fala assim, para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento de petição inicial ou improcedência liminar do pedido. Matéria que nós vamos ver quinta-feira, rever quinta-feira, tá bom? E aí, meus amigos, deixa claro que aqui no que diz respeito ao Código de Processo Civil, a Emília até ressaltou aqui algo verdadeiramente correto, que a citação não é um requisito de existência para o processo, mas sim é um requisito de validade. Ela vai confirmar que aquele processo ele foi válido, que respeitou os pressupostos estabelecidos em lei. Por óbvio, com a citação também é o início dessa comunicação, para a parte vir aqui se manifestar, você também está efetivando aqueles princípios básicos do processo como um todo. Devido processo legal, o princípio do contraditório,
o princípio da ampla defesa. Então, a citação ela vem realmente para dar aquela validade a toda a caminhada processual que virá depois dessa primeira comunicação processual. Tá bom? Maravilha. Então, sabemos disso. Inclusive, quero ressaltar a vocês o que está lá no parágrafo 1º do artigo 239, que eu coloquei aí no chat para todo mundo que está ao vivo aqui pelo Hangouts Meet. O comparecimento espontâneo do réu ou do executado, falta ou nulidade de citação. E aí, suprindo essa falta ou nulidade de citação, começa a fluir os prazos para apresentação de contestação ou embargo à execução. Tranquilo? Nesta questão, é importante ser ressaltado que é pressuposto de validade, mas se a parte, o réu, o executado, vier e participar voluntariamente do processo, aquele comparecimento espontâneo, ele vai suprir qualquer eventual nulidade do processo, tá bom? Perfeito, então. Uma pergunta muito importante que eu tenho que fazer para vocês. A citação, ela é um pressuposto de validade. Ela é para dar ciência. Até para você ter a possibilidade da parte contrária, do polo passivo de um processo, ter a possibilidade de poder se manifestar de forma contrária àquilo que está sendo alegado contra ela, tá bom? Isso é muito importante, é validade. E aí eu faço uma pergunta. Mesmo e quando essa citação é determinada por um juízo incompetente, ela é válida? Antes disso, estou vendo aqui que, já me perguntou, é como se fosse a segurança que o juiz, que ele foi informado que é uma lide envolvendo o nome da pessoa. Basicamente, seria algo assim, nesse sentido, sim, no sentido de dar aquela garantia que o juiz o juiz aqui é o poder judiciário, a representação do poder judiciário em primeira instância, e que ele estaria garantindo a possibilidade para aquele que tem um processo contra si, de poder se manifestar, de poder ter conhecimento, caso queira. E, inclusive, nós já vimos isso em outros encontros, que existe a possibilidade, mesmo com prazo, tendo ocorrido a citação, do réu não se manifestar. Nós vimos e tratamos, por exemplo, os efeitos da revelia. Você lembram disso? Inclusive, nós fizemos até o primeiro trabalho discente sobre a revelia, as peculiaridades que envolvem ela, tá bom? Perfeito, então. Aí a pergunta que eu fiz para vocês, só para a gente relembrar aqui. Caso a citação, ela seja definida, seja realizada, seja ordenada por um juízo incompetente, terá validade? Ou seja, imaginem que eu sou o juiz da comarca de Montes Claros e o processo deveria ter sido ajuizado lá em Bocaiúva, cidade próxima aqui a Montes Claros, em Minas Gerais. Eu vou e determino que se realize a citação da parte. A parte é citada. Nesta situação, o que acontece? A parte questiona eventualmente aquela competência territorial, falando que deveria ser em Bocaiúva. E depois, posteriormente, se comprova que sim, deveria ter sido ajuizado em Bocaiúva. O juiz de Montes Claros vai mandar o processo para lá e dar prosseguimento. A pergunta é, a citação que foi determinada, que foi realizada, autorizada pelo juiz incompetente, que não tinha competência para analisar aquele processo, ela gera validade? Sim ou não? Essa é uma pergunta interessante, que por um tempo a doutrina discutia, mas hoje vocês estão certíssimos, todo mundo aqui, sim, sim, maravilha. O artigo 240 lá do CPC é bem claro no que diz respeito a isso. E lá fala assim, a citação válida, ainda que ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor. Ressalvado algumas exceções lá do Código Civil, tá bom? Mas a grande situação que aqui nós devemos nortear é o quê? Quando eu possibilito realizar uma citação, quando existe uma citação válida,
que ela cumpriu os requisitos certinho, independente que nós ainda não estamos abordando as espécies de citação. Nós estamos falando citação como um conceito amplo. Quando ela é válida, quando ela é considerada legalmente válida, que cumpriu com os requisitos necessários, mesmo que tenha sido feita por um juiz incompetente, ela vai induzir a litispendência, tornar litigiosa a coisa e constituir mora o devedor. Ou seja, mesmo se o juiz for incompetente, se a citação seguir os procedimentos aqui estabelecidos no CPC, será determinada a sua validade, não gerará prejuízo ao andamento do processo, e aí, no que diz respeito à caminhada processual, ela vai poder seguir naturalmente, tá bom? Show de bola. Lá no 240 ainda, está falando algo muito relevante. Aqui, já me fala, você não está conseguindo ouvir o professor. Pessoal, mais alguém está sem escutar ou não? Me fale aqui no chat para mim ter um feedback, para saber o que eu posso falar para a Luciene fazer. O áudio está chegando para vocês? Normal, sim. Luciene, pessoal, avisa a Luciene um grande favor. Pede para ela sair da sala e voltar. Algumas vezes acontece esse probleminha, no sair e voltar, normalmente o som restabelece, tá bom? Maravilha, então. Já vi que até que ela saiu. Vamos aguardar ela entrar, tá bom? Pessoal, então, no que diz respeito aqui a essa questão da citação, lembrando que a gente está fazendo uma reanálise, uma análise prática sobre um assunto que nós já vimos. Luciene voltou, minha amiga, conseguiu, saindo e voltando, o áudio ficou bom para você? Está chegando certinho? Me dá um feedback aqui para que eu fique sabendo, por favor, minha amiga, tá bom? Mas aqui, caminhando nessa nossa jornada, a citação, ela tem uma importante questão. Envolve interrupção de prescrição. Nós sabemos que, no que diz respeito ao direito como um todo, verdadeiramente falando, existe um ditado que eu costumo brincar, que é o ditado popular dos advogados, que é: o direito não acolhe os que dormem. O direito não fica esperando. Se você deixar os prazos passarem, transcorrerem, o seu cliente eventualmente vai ser prejudicado. Só que aqui, o parágrafo 1º, lá do artigo 240, traz uma importante ponderação. Fala assim: a interrupção da prescrição operada pelo despacho que ordenou a citação, quando o juiz ordena a citação, ali interrompe-se os prazos prescricionais que estejam correndo. Ainda que tenha sido proferido por um juiz incompetente, nós falamos isso, mesmo se for um juiz incompetente, a citação vai ser válida, isso vai retroagir a data da propositura da ação. Se o juiz demorar 2 meses para dar o despacho em determinada citação, na hora que ele faz esse despacho, o despacho retroage ao dia em que foi distribuída a ação, ali foi interrompido o prazo prescricional, começa a contar posteriormente novamente, tá bom? Lembrando que interrupção é diferente de suspensão, isso é muito importante, porque interrupção é quando se zera o prazo e começa a contar todo de novo. Suspensão começa a contar de onde parou. Inclusive, hoje, no dia 4 de maio de 2020, para os advogados, hoje foi um dia de contagem de prazo, porque voltou, na grande maioria dos tribunais, a correr os prazos no processo judicial eletrônico. E hoje nós tivemos que sentar e fazer observações acerca dessas em prazo, tá bom? Eduardo, você conseguiu ouvir, mas não consegue escrever no chat. Amém. Esse do chat eu não sei como resolve, mas pelo menos está conseguindo escutar, e qualquer coisa vocês vão me avisando aqui, que eu estou sem o celular, que eu paro, explico, e deve ter sido alguma incoerência no que diz respeito ao próprio aplicativo, viu, minha amiga? Vou fazer essa ponderação posteriormente com a instituição para ver o que pode ser isso que está bloqueando o chat. Eu verdadeiramente agora não sei explicar, tá bom? Mas no mais, é só me avisando aqui, que aí, tendo uma dúvida, você pode falar, eu paro, se puder, Jamile, me avisar aqui, a gente vai fazendo essa caminhada conjunta, como sempre fizemos, tá bom? Maravilha, então.
Meus amigos, caminhando nessa questão que envolve citação, isso aqui eu quero que coloque um asterisco para mim. O parágrafo 2º lá do artigo 240, tá bom? Por quê? Ele é muito relevante, ele tem uma importância, eu quero que coloque um asterisco, tenha uma atenção a ele, que fala assim: incumbe ao réu adotar, no prazo de 10 dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no parágrafo 1º. O que é o que está disposto no parágrafo 1º? A interrupção da prescrição, tá bom? E aí, no que diz respeito a esta questão, é importante ressaltar que podem ocorrer situações em que se determina a realização da citação, a citação vem a ser realizada, maravilha, lindo, na hora que vai tentar realizar a citação, não consegue que ela seja efetivada. Inúmeras são as situações que podem ocasionar isso. Mudou de endereço, réu, não está querendo ser citado, não tem o endereço certo, qualquer situação pode vir a ocasionar que a citação venha a ser frustrada. O que acontece? Eventualmente, dentro de um processo, quando se tenta realizar uma citação e se tenta e não consegue se obter êxito através dessa citação, o juiz abre prazo para que o autor se manifeste. O artigo 240, parágrafo 2º, deixa claro que o autor vai ter que adotar dentro de 10 dias as providências necessárias para que se realize a citação. Por exemplo, fornecer um novo endereço, buscar encaminhar para o juiz onde a pessoa trabalha. E aí eu faço uma grande pergunta: e se a parte não tiver um novo endereço? Isso pode acontecer. O autor tinha um endereço X, tentou fazer a citação no endereço X, não consegue mais encontrar. Tentou, por exemplo, o autor tentou entrar nas redes sociais, não achou o endereço, o mesmo entra na questão que envolve o SPC, Serasa, aqui dando só exemplos de algumas instituições onde você conseguiria ter acesso a eventuais endereços, e mesmo assim não consegue achar. Nesse ponto, eu quero deixar claro: a parte poderá sim pedir ao juiz que o auxilie. E o juiz, inclusive, tem um sistema chamado Infojude, que é o sistema de informação judicial. E nesse sistema, se tem a possibilidade de acessar bancos de informações para buscar endereços atualizados do réu. Deixando claro também, eventualmente, mesmo se fizer uma pesquisa no Infojude, em Minas Gerais, por exemplo, os juizados especiais têm um convênio com a CEMIG, que é a operadora de energia aqui do nosso estado de Minas Gerais. E aí, imagina que fez essa pesquisa na CEMIG, fez a pesquisa no Infojude, a parte mostrou que tentou de todas as formas resolver essa questão que impossibilitou que a citação viesse a ser efetivada. Deixo claro, se eu faço tudo e mesmo assim não consigo ter um endereço, existe uma modalidade de citação. A citação por edital. Nós vamos até comentar mais à frente sobre ela, mas só deixar claro, o autor tem que demonstrar de todas as formas que tentou auxiliar o Poder Judiciário a conseguir efetivar a citação daquele réu, daquele executado, daquele interessado. Tá bom? Perfeito, então. Só que eu quero fazer uma pergunta para vocês que estão aqui ao vivo. Pessoal, nunca. Aqui a Verônica falou citação por edital. Maravilha, é isso mesmo. Não conseguiu achar endereço, tentou todas as formas, a pessoa está em local incerto e não sabido, aí entra a citação por edital. Tá lembrando? Maravilha, então. No que diz respeito à nossa caminhada aqui, existe um outro ponto que eu quero só ressaltar para vocês. Vocês acham que processo como um todo demora, é rápido? O que vocês acham? Processo no Brasil como um todo. Estou falando em aspectos gerais. Processo, ele tende a ser moroso ou ele tem uma rapidez exacerbada? Falo para vocês, para quem ainda não tem um contato, e quem já tem essa noção, o processo
infelizmente, no Brasil, ele tem demorado consideravelmente. E, igual fez aqui a questão do PJE, deixa mais rápido, em várias situações. Mesmo assim, existe uma demora nos processos como um todo. E essa demora ela vem ocasionada de vários aspectos. Servidores que não gostam do trabalho, são desmotivados, não querem trabalhar. Também tem um aspecto de sobrecarga de trabalho, uma quantidade pequena de servidores e uma quantidade enorme de processos. Também isso é um efeito. Existe também situações excepcionais. Olha o que nós estamos vivendo agora, por exemplo, essa pandemia do coronavírus. Eu tinha audiência amanhã, por exemplo, eu tinha audiência no dia 14, tinha audiência dia 12, todas já foram suspensas. As que a gente tinha no mês de abril, março, todas foram suspensas. Isso vai gerar, sim, um efeito dominó à frente, porque as questões pararam. Hoje, por exemplo, só no meu escritório nós tivemos 40 processos voltando com prazo. Nós já fizemos 28 petições dessas 40 e vamos ter que fazer todas, vamos protocolar tudo de uma vez. Isso vai realmente, em um momento, sobrecarregar o Poder Judiciário como um todo. Isso é, infelizmente, uma questão, um efeito colateral desse momento excepcional que vivenciamos. Então, existem várias situações que podem ocasionar uma demora na atuação estatal quando envolve processo. Mas aí eu faço uma pergunta: e se essa demora, inclusive, gerar prejuízo? A parte pode, por exemplo, passou o prazo prescricional porque a parte pediu para fazer a citação e demorou muito tempo, 1 ano, 2 anos, o que for. E vamos imaginar que a outra parte alegou prescrição intercorrente. Eu quero só que vocês se lembrem do artigo 240, parágrafo 3º. Para não ficar isso fora da nossa mente, eu já coloquei aí no chat, só deixar claro. A parte não poderá ser prejudicada pela demora imputada exclusivamente ao serviço judiciário. Se eu provo que eu consegui realizar o ato a qual foi chamado no processo para fazer, por exemplo, vamos imaginar que foi feita uma tentativa de citação, essa tentativa de citação foi frustrada, vamos imaginar que na hora que fui fazer a citação, constatou que o réu havia mudado de endereço, eu vou e solicito, o juiz me determina um prazo para que eu venha aos autos fornecer novo endereço, eu venho, forneço um novo endereço e passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano, 2 anos, aquele processo ficou parado, porque o juiz não manifestou. Aí a parte contrária vem e fala, não, mas teve prescrição intercorrente, no meu caso, prescrevi em 2 anos e ficou parado 2 anos. Detalhe, quando esse atraso, quando essa demora no andamento processual, ela for imputada ao serviço judiciário, a parte não poderá sofrer prejuízo algum. Então, mesmo que passe tempo exacerbado, em alguns casos isso acontece, 1 ano, 6 meses para determinar uma citação, 1 ano para determinar uma citação, nós já tivemos casos, por exemplo, de 2 anos e meio, 2 anos e meio para o juiz dar uma sentença, o processo concluso, ao que em 30 dias tinha que ter dado a sentença. Nós já tivemos, são as questões esdrúxulas do dia a dia jurídico. Esse prejuízo, quando essa demora, ela é ocasionada por um serviço, pelo próprio serviço judiciário, a parte, em momento algum, poderá ter algum tipo de prejuízo, no que diz respeito àquele seu direito que está sendo pleiteado, tá bom? Eventualmente, nós podemos até imaginar, em demoras que não são razoáveis e não são justificáveis, um eventual início de processo disciplinar na corregedoria, no Conselho Nacional de Justiça, CNJ, o próprio diretor do foro, no caso de servidores, iniciar também processos disciplinares contra aqueles servidores, porque, se nós relembrarmos aqui o artigo 5º, inciso 78, perdão, lá da Constituição da República Federativa do Brasil de 88,
ele é claro e expresso ao garantir a todos os brasileiros e estrangeiros residentes no país a segurança no que diz respeito à caminhada processual para que se tenha uma razoável duração do processo, respeitando dessa forma o princípio da celeridade como um direito fundamental de todos aqui no Brasil. Tranquilo? Maravilha, então. No que diz respeito a essa primeira parte dessa nossa reanálise, no que envolve a citação, estão me acompanhando? Estão lembrando? Esse conteúdo já estava aí com os senhores? Me falem aí, que eu quero saber, eu quero ter esse feedback por não estar encontrando olho no olho. Essas respostas aqui no chat ou mesmo por áudio me auxiliam bastante. Estão falando aqui sim. Maravilha. Sim, fico feliz então. Vamos caminhando então, pessoal. Vamos falar da citação e como que ela vai ocorrer. E, em regra geral, isso a gente vai encontrar onde? Lá no 242. Gostei de ver, já me falou que está acompanhando o caderno, está lá tudo certinho, então fico feliz. Artigo 242, que é o 242 do CPC, fala para a gente um ponto relevante também que envolve citação. A citação será pessoal. Essa é a regra geral. Podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado. Tranquilo? No que diz respeito a esses casos, o que eu posso falar com vocês é algo simplório. A citação, a regra geral, ela é a citação pessoal. A exceção, nós vamos ver, é o que a doutrina chama de citação ficta. Citação ficta, eu já antecipo. Quais são? A citação por hora certa, a citação por edital. Tranquilo? Mas tirando isso, a grande regra de citação é que ela vai ocorrer de forma pessoal. O Leonardo fala aqui, muito bom, professor, aprender e relembrar. Isso mesmo, amigo. Quanto mais a gente vai tratando, abordando, vai ficando mais palpável aquele conteúdo, a gente relembra mais facilmente, ativa gatilhos mentais, especialmente para vocês do quinto período aí da Prominas. Semana que vem nós teremos a prova, é bom a gente estar relembrando esse conteúdo para vocês continuarem nessa revisão boa, chegar na prova e detonar, que é o que eu espero de todo mundo, tá bom? Maravilha, então. Vamos falar de um outro ponto relevante que envolve a citação aqui, que é realmente relevante, é o local onde vai se realizar a citação. A citação, como regra, ela poderá ser realizada onde? A resposta também, nesse caso, é simples, e está lá no 243, que eu acabo de colocar para vocês aí no chat. Agora nós estamos bem interativos, a gente fala e já coloca. Está quase mágico, né, pessoal? E nesse ponto, a gente fala aqui sobre uma questão prática. A citação poderá ser feita em qualquer lugar em que se encontre o réu, o executado ou o interessado. E lá no parágrafo 1 ainda fala de um caso específico dos militares, que ele pode ser citado na unidade em que estiver servindo, tá bom? Então, basicamente, onde que o réu, onde que o executado, onde o interessado vai ser citado? Onde ele estiver, onde ele foi encontrado. Ah, não estou sabendo, por exemplo, qual o endereço residencial da ré, da executada, da interessada. Eu não sei, procurei de todas as formas. Calma aí, mas eu sei que ela trabalha em Belo Horizonte, na cidade do maior clube do mundo, posso dizer até do universo, na sede administrativa desse clube, lá no bairro de Lourdes. Esse clube é o Clube Atlético Mineiro. Imagina que eu sei isso. Ó, mais uma mensagem subliminar de qual time que eu estou torcendo, viu? Meus amigos, nessa situação, imagina que eu sei isso. Primeiro ponto. Dificilmente num processo eu citaria ela, por quê? Porque só dela trabalhar no Galo, ela já é uma pessoa que tem um respeito muito grande na sociedade como um todo, e ela, com certeza, ela não atrasaria nada. Mas brincadeiras à parte, a gente está dando aqui esse exemplo só para, de uma forma mais em tom de brincadeira, mas para a gente memorizar.
Imagine que eu sei que ela trabalha lá, por exemplo, no Clube Atlético Mineiro, lá na sede administrativa. Eu tenho o endereço, ela pode ser citada lá, tranquilo? É qualquer lugar. Eu tendo a informação do local, comunico. Aí eu sei que ela vai em tal local, coloca lá. E assim, para conseguir realizar a citação, é permitido que se realize no local em que aquela pessoa se encontra. Tá bom? Perfeito, então. Até agora, falamos de pontos interessantes. E agora aqui, eu já quero falar de um ponto que é muito peculiar, em que em provas cai como pegadinha. Eu quero que vocês coloquem asteriscos, até já mandei aí asteriscos, o 244 e 245, lá do CPC de 2015, tá bom? 244 e 245, eu coloquei um tanto de asterisco pelo poder de Jesus, vocês colocam aí, se não tiverem colocado. Maravilha, então. Vamos lá. Primeiro, nós vamos falar do 244. O que o 244 fala? Geralmente foi impedimento legal da citação. Maravilha. O artigo 244, ele inicia em seu caput falando assim: não se fará a citação, salvo para evitar perecimento do direito, e elenca para a gente 4 incisos, tá bom? Primeiro dos incisos, quando envolve a pessoa que está participando de ato de culto religioso. Até já coloquei aí para vocês o primeiro. Nesta situação, a pessoa, o oficial de justiça, eventualmente, ou mesmo o correio, qualquer um que vá fazer a citação, não poderá realizar aquela citação enquanto a pessoa estiver participando de ato de culto religioso, tá bom? Tem que esperar finalizar, certinho? Mas existe possibilidade de se fazer citação mesmo que esteja no culto religioso? Excepcionalmente sim, para evitar perecimento de direito, tá bom? Segunda situação que está lá elencada no 244 como regra que não pode se fazer uma citação. Eduardo, Oi, pode me falar. então quer dizer que, por exemplo, né, o padre está celebrando a missa e ele precisa ser intimado. Aí tem que Sim, esperar terminar para ele poder ser intimado, é isso? para ser citado, cuidado, citado. É, para ser citado. Sim, qualquer pessoa que esteja no meio de um ato de culto religioso não se deve fazer a citação, Então, não quer dizer que salvo se for perecer direito, entende? qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa, não especificamente um líder religioso. Porque nós estamos falando do padre que é da Católica Apostólica Romana, mas poderia ser um pastor, poderia ser, por exemplo, uma pessoa em um culto espírita, qualquer culto que envolva religião. Se a pessoa estiver lá naquele ato religioso, tem que aguardar que se realize, tá bom? Nessa situação, a regra geral é que não se fará citação. Certinho? Maravilha, então. Tem até um filme interessante, americano, mas que demonstra um pouco essa situação. Sabe aquele filme O Gangster? Esqueci o nome do ator que ganhou o Oscar. Esqueci o nome dele. Que ele fez um dia de treinamento e tudo. Ele é um gangster americano e tudo. Na hora que ele vai se apresentar na igreja com a mãe, a polícia espera ele fora. É só para a gente memorizar, porque, como regra, Denzel Washington. Maravilha. Ele falou aí, Denzel Washington. Estava na minha cabeça e eu não lembrava. Se você não tivesse me falado aqui, eu ia ter que parar a aula e entrar para perguntar de tanta agonia que eu fiquei. Mas maravilha. Inclusive, diga-se de passagem, um grande um filme. Um ponto, observei, Federico, gostei dessa. Boa tentativa, show de bola. Mas, meus amigos, aqui, no que diz respeito a esse filme, é até interessante, posteriormente, quando tiverem um tempo, assista, é bem interessante para quem ainda não assistiu. É uma história baseada, inclusive, em uma história real, viu? Por mais que pareça algo muito violento e agressivo, realmente é algo que aconteceu. E aí, é uma questão só para a gente memorizar. Segunda situação, que o artigo 244 também fala que não se fará citação, salvo para perecimento de direito. Já coloquei aí para vocês no chat. Cônjuge, companheiro ou qualquer parente do morto, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, em segundo grau, no dia do falecimento e nos 7 dias seguintes. Tá lá, no momento do luto, o seu pai, o seu irmão, o
o seu filho, o seu neto, o seu cônjuge, sua companheira, a questão que envolve também seus familiares, que estão envolvidos, o pai, a mãe, avô, teve falecimento, conta-se mais 7 dias, naquele período, a citação não deve ser realizada. Tranquilo? Isso, inclusive, nos casos dos oficiais de justiça, eles devem ter essa cautela de sondar, perguntar como é que está, se está vivendo, até para saber, porque quando a citação é realizada nessas hipóteses aqui do 244, e não eram aquelas excepcionais hipóteses em que estava indo perecer o direito, eu posso eventualmente até querer questionar a questão da citação. Deixando claro que citação não é pressuposto de existência e o eventual questionamento da citação não vai extinguir o processo, só vai ter que reestabelecer prazos para manifestação e os atos que foram feitos posteriormente serão declarados nulos, tá bom? Além disso, também temos lá a terceira hipótese, você vai lembrar, a terceira hipótese, vai lembrar de 3 dias. Terceira hipótese em que, como regra, não se deve realizar a citação, salvo situação para evitar perecimento de direito, é dos noivos nos 3 primeiros dias seguintes ao casamento. Tranquilo? Nesta hipótese, até brinquei com vocês lá na aula presencial, tem que deixar as pessoas ser felizes pelos 3 primeiros dias seguintes do casamento, evitar destruir aquelas memórias incríveis que serão realizadas naqueles 3 primeiros dias posteriores ao casamento, tá bom? É uma peculiaridade que aqui envolve o nosso ordenamento. Por fim, no 244, também coloca o caso de doente enquanto grave o seu estado. E doente aqui é bem abrangente, pessoal. O que seria uma pessoa doente? Qualquer doença. No artigo 244, não especificou qual doença seria, tá bom? No meu escritório, por exemplo, já houve uma situação em que o oficial de justiça foi realizar a citação da parte que era meu cliente, ele estava cometido de um câncer terminal. E era um câncer bem agressivo e que realmente gerava impedimentos no que diz respeito a essa questão de memorização, até mesmo de discernimento para a realização de atos. Nesse momento, ao constatar visivelmente que era algo bem agressivo mesmo, que o meu cliente estava doente e a situação dele, o estado dele era grave, o oficial de justiça, ele não finalizou o ato de citação e na certidão do mandado ele justificou, ele se pautou no artigo 244, inciso 4º, falando que não poderia ter sido realizada a citação, uma vez que não se tratava de uma questão de possibilidade que poderia vir a perecer o direito, e a parte ré estava doente em estado grave. Tranquilo? Maravilha. E por que eu falei para vocês, para colocar não só no 244, mas no 245? Porque lá no 245, no que diz respeito o nosso Código de Processo, fala assim: não se fará citação quando se verificar que o citando é mentalmente incapaz ou impossibilitado de recebê-lo. Tranquilo? Nessa situação, poderá o juiz, inclusive, nomear um médico para avaliar aquela situação e comprovar que aquela pessoa é mentalmente incapaz ou impossibilitada de receber a citação. Prestem atenção. Estou vendo aqui uma pergunta da Verônica, daqui a pouquinho eu leio para a gente tirar a dúvida, tá bom? Uma observação. Mas só para mim não perder aqui o fio da meada aqui no artigo 245. O 244 é uma situação em que o réu, o executado, o interessado, não serão citados, salvo para evitar perecimento de direito. Então, entendo, existem situações excepcionais
em que não se poderá fazer a citação, mas excepcionará, permitindo. Então, entendam, a grande regra é que os incisos, os 4 incisos do artigo 244, eles vigoram, salvo quando houver perecimento de direito, e aí vai se permitir fazer a citação, excepcionando o que está lá no 244. Já aqui no 245, entendam, não tem exceção. Se a pessoa que vai ser citada, se o citando, é mentalmente incapaz ou está impossibilitado de receber a citação, mesmo questão de, perecimento de direito, não tem discussão. Não poderá se realizar a citação. Se vocês notarem no 245 caput que eu coloquei para vocês, essa citação não poderá ser realizada naquela pessoa, tranquilo? Poderá ser realizado na pessoa, por exemplo, se tiver um curador, ou o juiz vai nomear um curador para o representar. Aí sim, aí maravilha. Inclusive, é o que está lá nos parágrafos, tá bom? Parágrafo 1º fala dessa questão do detalhamento que tem que ser feito pelo oficial de justiça. O parágrafo 2º fala da possibilidade da realização de um laudo médico constatando, e o parágrafo 3º, o juiz fala da nomeação de um curador, tá bom? Os parágrafos, inclusive, eu coloquei para vocês aí agora no chat, parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º, e agora eu estou colocando o parágrafo 4º e o parágrafo 5º para vocês, tá bom? Então, parágrafo 4º e parágrafo 5º, coloco agora. Maravilha, então. Vamos aqui agora voltar na ponderação que foi feita. Não poderia citar o réu se estiver participando do culto religioso, falecimento de parente. Lembre, parente até o 2º grau, que não é qualquer parente, tá bom? 3º grau, 4º grau, não tem impedimento, não. É meu tio, é meu primo, meu tio avô, é meu sobrinho. Que triste. Momento triste, vai ser citado. Toma atenção com isso. E também a questão que a Verônica colocou aqui, casamento em 3 dias e em caso de doenças graves, doenças quando a pessoa estiver em estado grave, tá bom? Maravilha, então, exatamente, é isso mesmo. E abaixo fala, e ainda mentalmente capaz não poderá ser citado no que diz respeito ao 245, exato. O 244 existe possibilidade para evitar perecimento de direito, o 245 em nada fala isso, tá bom? Vi agora aqui, falou, é só um resumo, maravilha, mas foi show de bola, é bom que a gente repetiu mais uma vez, para ficar tudo certinho lá, tá bom? Mas muito obrigado por estar ajudando, colocando, tenho certeza também que está ajudando quem está acompanhando, fazendo anotações e ponderações. Muito obrigado pela sua participação. Perfeito, então. Esse ponto ficou claro para vocês? Show de bola? Sim ou não? Dá um joinha aí, dá paz, dá sangue de Jesus que tem poder, que eu quero isso aí, que a gente não está encontrando pessoalmente, a gente está com saudade, eu quero ver vocês falando. Ok, sim, é isso aí. Coloca aí, sim, ok, gostei. É isso aí mesmo, pessoal. Eu quero que a gente tenha essa interação, esse bate-papo, e esse feedback para a gente saber. Lógico, o que nós estamos vendo aqui, nós já vimos anteriormente em outro encontro, é uma reanálise, vendo questões mais práticas, pontuais, assuntos que têm uma relevância maior, para vocês fixarem ainda mais esse conteúdo, tá bom? Perfeito, então. Vamos seguir nossa jornada na citação. Vamos falar lá do 246. 246 que fala para a gente no CPC quais são as modalidades de citação. Eduardo, mas quais são as modalidades de citação? Melhor dizendo, quantas estão elencadas lá no CPC? Lá são 5, tá bom? O João falou que hoje o senhor está mais calmo. Hoje eu estou tranquilo, zen, batendo papo, relaxando, que agora nós somos essa vibe mais tranquila. Mentira, talvez hoje eu estou mais tranquilo, mas normalmente eu não sou assim, não, vocês me conhecem, é mais animado, é a palavra, é uma exceção. Eu não sei o que aconteceu. Mas, meus amigos, brincadeiras à parte, aqui o 246 fala para a gente as 5 modalidades expressamente previstas no
no processo civil para se realizar a citação. E são elas: citação pelo correio, citação por oficial de justiça, citação pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório, citação por edital e também a citação por meio eletrônico, conforme regulado em lei. Além dessas 5, lá na citação por oficial de justiça ainda tem uma sexta, podemos chamar assim, que é a citação por hora certa. Então, coloque essa observação. Além dessas 5, eu repeti aí o inciso 5º, mas coloca aí para vocês, além dela, nós temos além dessas 5, a citação por hora certa, que vocês podem puxar uma setinha lá de citação por oficial de justiça, tá bom? Perfeito, então. No que diz respeito à citação, a regra geral é que ela será feita por correio. A regra geral é por correio. É o que a gente havia falado no nosso encontro pessoal. Muitos acham que a citação por oficial de justiça é a regra. Não. A regra do CPC é citação feita pelo correio. Oficial de justiça, em muitas situações, realiza citação. Sim, mas não é a regra. Porém, mesmo nas situações que são regra, existem exceções. E eu quero só que vocês aí que estiverem anotando, coloquem um asterisco lá no 247 do CPC de 2015. Por quê? A regra é a citação por correio, dentro de comarca no país. Só que lá no 247 coloca 5 exceções. Que exceções são essas? Primeira, nas ações que envolvem Estado. Segundo, quando o citando for incapaz. Terceiro, quando o citando for pessoa de direito público. Quarto, quando o citando residir em local não atendido domiciliarmente por correspondências. Quinta situação em que não se permitirá a citação por correio, quando o autor justificadamente o requerer de outra forma. Aí pode, por exemplo, já entrar desde o começo uma citação por oficial de justiça, tá bom? Maravilha, então. Essa citação por correio, ela é realizada encaminhando para a parte ré, o executado, o interessado, tudo que envolve aquele início de um processo, a cópia da petição inicial, o despacho do juiz autorizando a citação e a comunicação do prazo que ele tem para a resposta. Importante ponderação, isso está lá no 248 do CPC. Um detalhe mais importante, no processo eletrônico, que hoje já está virando quase que a regra geral, essa citação ela não entrega especificamente a petição, os documentos, ela normalmente hoje tem entregado uma chave de acesso para a parte conseguir entrar no sistema e assim conseguir acessar a questão que envolve aquele processo que foi ajuizado contra si. Tranquilo? Show de bola. Mas além da citação por correio, tem a citação por oficial de justiça. E o artigo 249, que acabo de colocar para vocês aí no chat, fala para a gente sobre ela. E fala assim: a citação será feita por meio de oficial de justiça, nas hipóteses previstas no Código ou em alguma outra lei, ou nas situações de frustração da citação por correio. Tentei fazer a citação por correio, não consegui? Maravilha, vamos seguir, vamos pedir a citação por oficial de justiça, tá bom? O oficial de justiça, ele vai cumprir um mandado judicial, lembrando que o oficial de justiça, para a doutrina e para quem é do meio jurídico, ele é conhecido como longa-manos do juiz. E o que quer dizer longa-manos? Ele é a longa mão, ele é a extensão do braço do juiz. O juiz determina a realização de um ato e, efetivamente, quem vai lá efetivar aquela determinação judicial é o oficial de justiça, tranquilo? E aí, inclusive, na questão da citação, ele vai receber um mandado com D de dado, pelo amor de Deus, não com T de tatu, mandado com T de tatu, eleitoral, ele tem um mandato, maravilha, mandado, aqui é ordem, tá
bom? E vai ter a descrição do nome da pessoa, a questão do local, e o oficial de justiça vai lá para realizar a citação daquela parte, tranquilo? O oficial, ao encontrar o citando, ele vai ler o mandado e entregar a ele uma contrafé. E aí, vai pegar a assinatura ou nota de ciente do citando, tranquilo? Se o citando se negar a realizar a assinatura, porque tem gente que acha que isso vai ter alguma efetividade, não sei porquê, talvez isso seja uma lenda urbana, e as pessoas acham que isso vale. Se eu não assinar, então não vou estar sendo processado. Pelo contrário, você vai estar sendo processado, você já começa com o pé esquerdo, no sentido de, eu estou falando aqui uma frase mais popular, mas começa com um olhar minimamente questionável que pode se ter de você dentro daquele processo. Até porque, se nós lembrarmos o que está lá no artigo 5º e artigo 6º do CPC, boa-fé processual, lealdade, cooperação entre as partes, para se conseguir ter uma resposta do Poder Judiciário da forma mais eficaz possível e mais rápida possível, você não assinar aqui só demonstra o quê? Que você já começa de uma forma, no mínimo, questionável. Porque quando o oficial de justiça vai te citar, se você não assinar, ele só vai oficiar falando o quê na certidão dele? Eu entreguei. E ele se recusou a assinar. Simples assim. Não vai ter efeito prático algum para você, seu prazo vai estar correndo do mesmo jeito, tá bom? Então, o oficial de justiça, ao realizar a citação, lê para a parte, entrega para ele a contrafé e pede assinatura no que diz respeito à confirmação que recebeu, e caso ele não faça, o oficial vai oficiar, confirmando que aquela parte não aceitou, não quis realizar a assinatura no mandado. Tranquilo? Maravilha. Quero falar então agora, ainda dentro dessa questão de citação por oficial de justiça, de uma peculiaridade. Falei com os senhores, tem 5 citações lá e tem a sexta, que eu pedi para puxar uma setinha. Essa sexta, ela se encontra lá no 252 do CPC. O que fala lá para a gente? A citação por hora certa. Quando ela poderá ocorrer? Quando por 2 vezes o oficial de justiça houver procurado citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar. Quando ele tem a suspeita de ocultação para que não venha a ser citado, o oficial comunicará à pessoa de sua família, ou, na falta de uma pessoa de sua família no local, a qualquer um dos vizinhos que estão próximos da casa, o dia útil imediato em que ele voltará para buscar realizar a citação, na hora que ele estiver designado. Por isso, citação por hora certa. Tranquilo? O 253 fala de como vai se realizar essa citação por hora certa. O oficial de justiça voltará no dia e horário combinado. Se a parte não comparecer, se a parte não estiver, o oficial vai realizar a citação por hora certa, quando ele suspeita que a pessoa está fugindo da citação. Outra bestagem também. Se ficar claro que existe essa ocultação, ou mesmo se ser tão claro, o oficial de justiça tendo esses indícios e justificando na certidão do mandado, aquela citação será válida. Tranquilo? A citação será feita e a pessoa, estando ou não lá, considerará que ele efetivamente foi citado. Tranquilo? E no momento em que o oficial de justiça estiver cumprindo aquele mandado, ele vai deixar clara a advertência de que será nomeado um curador especial se houver revelia. Nós até vimos isso. Quando tratamos revelia, nós falamos assim, hipóteses em que não ocorrerão.
E aí eu falei, artigo 72, réu preso, revel. Réu que é citado por hora certa ou por edital, revel, se nomeia em respeito ao artigo 72 do CPC, o curador especial. Quando se realiza a citação por hora certa, o oficial de justiça expressamente deixa claro essa questão da possibilidade de se realizar, caso a pessoa venha a ser revel, que vai ser nomeado um curador especial para fazer a defesa formal daquela parte dentro do processo. Tranquilo? Maravilha, então. Ainda caminhando, eu tenho que falar com vocês de outras citações relevantes. Primeiro, a citação que envolve o cartório, o diretor de secretaria. Quando ele vai poder fazer a citação? Quando a parte compareceu. Chegou lá na secretaria. Meu nome é Eduardo Ferreira. Eduardo Ferreira? Deixa eu ver aqui. Tá aqui, assina aqui. Aquela pessoa pode ser citada lá na secretaria? Pode. Fiquei sabendo que ajuizaram uma ação, você vai lá na secretaria, você é citado lá mesmo. É uma das modalidades que se aceita que, como citação válida, como nós já vimos estabelecido no CPC, lá no artigo 246, inciso 3º, é quando se realiza a citação pelo escrivão-chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório. Além dessa citação, também tem citação por meio eletrônico, nos casos regulados por lei. Normalmente, questão de empresas onde o PJE tem realizado citações, tem buscado se organizar para realizar citações por meio eletrônico. O objetivo, celeridade, rapidez, caminhar no que diz respeito à busca pela resposta judicial o mais rápido possível, tá bom? E aí, fica faltando para a gente a citação por edital. E essa citação, ela tem suas narrativas elencadas para a gente a partir do artigo 256 do Código de Processo Civil. E o que está lá para a gente expressamente no 256? Está lá para vocês as 3 hipóteses em que será feita a citação por edital, para facilitar, já está aí para vocês no chat, tá bom? A citação por edital será feita, primeira situação, quando desconhecido ou incerto o citando. Quando desconhecido ou incerto citando, vai se fazer por edital. Segunda situação, quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra o citando. Terceira situação, nos casos expressos previstos em lei. Tranquilo? Por exemplo, o artigo 259 é um caso expresso em que se determina situações em que obrigatoriamente terá citação por edital. Que situação são essas? Ação de uso capião de imóvel, ação de recuperação ou substituição de título ao portador, e em qualquer ação que seja necessária por determinação, a provocação para a participação no processo de interessados ou desconhecidos. O 259 é uma expressa situação onde determina hipótese em que obrigatoriamente se fará a citação por edital. Tranquilo? E aí uma importante ponderação. A citação por edital, ela é considerada uma citação ficta. O que quer dizer isso? Ela é válida, mas você não tem aquela certeza absoluta que ocorreu a citação. Por isso, ela tem que existir, porque senão o processo não anda. O processo tem que caminhar, e tem pessoas que realmente têm uma dificuldade maior de ser citada. Mas vamos imaginar a hipótese em que eu busco a citação por edital. Tem que ser tratada verdadeiramente como uma exceção. Os juízes, na vida prática, eles têm um ressalvo muito grande no que diz respeito a essa autorização a realizar a citação por edital. E normalmente só tem realizado em realmente situações excepcionais, as situações que estão expressamente previstas no artigo 257. Por exemplo, tentei de todas as formas, a pessoa está em local incerto, tentei por correio, tentei por oficial de justiça, não dá. Aí, normalmente, a caminhada é para que ocorra a citação por edital. Tranquilo? Peculiaridade aqui. A citação por edital, ela vai ter alguns requisitos que estão lá no 257 do CPC.
Primeiro, a afirmação do autor ou a certidão do oficial de justiça que comprove as circunstâncias autorizadoras, aquelas que estão lá no 256, que estão expressamente possibilitando que ocorra uma citação por edital. Tanto o pedido do autor mesmo, o oficial de justiça determinando, vai ter que se publicar na rede de computadores, vai ter que se determinar também que publique de 20 a 60 dias o prazo da publicação, o juiz que vai determinar isso, e vai ter uma advertência que, nesse edital, que caso aquela pessoa citada por edital seja considerado réu, venha ocorrer a revelia, será nomeado um curador especial para realizar sua defesa, tá bom? Esta é a caminhada para a citação por edital, é uma busca, é um mecanismo para se buscar efetivamente a caminhada processual quando não se consegue, por outro mecanismo, encontrar aquela parte. O processo tem que caminhar, porque senão seria muito fácil, era só desaparecer, eventualmente nunca teria que pagar obrigação alguma no que diz respeito a eventuais dívidas que eu tenha vindo a realizar, vindo a adquirir ao longo da minha caminhada. E a citação por edital é tão excepcional que eu coloco até uma situação excepcional no sentido assim, ela acontece muito. Não seria excepcional a palavra certa seria a última das citações como um todo. Eu só uso ela expressamente nos casos previstos no 256, se não tiver como eu realizar outra forma de citação. Por que eu falo isso? Porque isso é tão peculiar que lá no 258 vem criar uma punição para quem solicitar essa citação de forma dolosa, ou seja, que tentou agilizar o processo para evitar que a parte contrária não conseguisse responder àquele processo. Ah, eu sabia, mas eu fingi que não sabia o endereço. Vamos seguir. Se for comprovada essa conduta dolosa ao pedir a citação por edital, olha o que está aí no chat para vocês, o 258 informa que incorrerá em multa de 5 vezes o salário mínimo, e essa multa vai ser revertida em benefício do citado. Aquele que foi citado vai ter ainda um valor a receber de até 5 salários mínimos, tá bom? Maravilha, então. Em relação a essa análise prática, pontual, de pontos relevantes da citação, o que eu queria falar hoje, relembrar com vocês hoje, era isso. Pergunta, ficou claro esse nosso bate-papo, relembrando esse conteúdo, sim ou não? Me fala aí no chat que eu quero saber. Ok? Sim, sim, ok, maravilha. Vamos fazer uma coisa, pessoal. Não saio quem está ao vivo, só como é uma gravação, vou encerrar a gravação e venho conversar com vocês, tá bom? Para você que está aqui assistindo, muito obrigado por ter participado desses momentos aqui comigo e com seus colegas que estiveram ao vivo. Desejo a você um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, a depender da hora em que você assistiu esse vídeo. Nos encontramos em outras oportunidades. Um grande abraço e até a próxima.